Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje a tia Maria Célia começa a nossa aula de matemática fazendo a correção lá do exercício 3 da atividade 1, né? Que a tia deixou para vocês lá da página 195. Né? Lembrando que a gente começou, né, o módulo de numeração romana. Então, confere aí com a tia. Olha lá, o primeiro. Registro em numeração decimal, né? Então, a gente tem o 18. Como ficaria em numeração romana? Olha lá, 18 é o quê? A gente parte do 10, que é o x, né? E o 8, que é o 5 mais 3. Então, o 5 é o V e 3 pauzinhos relacionado a 3, certo? O registro na numeração romana, olha lá, XX e 3 pauzinhos. Qual que é o número decimal? Então, a gente sabe que cada x é 10, não é mesmo? 10 mais 10, 20. 20 mais 3 igual a 23. O próximo, em numeração decimal, a gente tem o 37. Como ficaria na numeração romana? 37, 30 a gente sabe que são 10 vezes o número 3. 3 vezes o número 10, não é mesmo? Então, 10 mais 10 mais 10, 30. Mais o 7, como que a gente forma o 7? O 5 mais 2 unidades, certinho? O próximo, a gente tem XLI. Lembra na aula que a gente já estudou? Quando a gente tem um número, uma letra menor que a outra, antes, né, de outra que é menor, a gente faz a subtração. Então, a gente tem o que aqui? X e o L. A gente sabe que X é 10 e L é igual a 50. Então, como 10 é menor que 50, a gente faz uma subtração. 50 menos 10 igual a 40. Mais um tracinho. 40 mais 1 igual a 41. Olha lá o próximo. 66. Então, a gente vai partir de quem? Do 50, não é? 50 a gente sabe que é o L, certo? Mais 10, que a gente sabe que 50 mais 10 é igual a 60, mais o 6, que é o 5 mais 1. Ok, turminha? O próximo, olha lá as letrinhas. A gente tem L, X, X, I e V. Então, o que a gente aprendeu? Olha lá. O L a gente sabe que é 50, correto? Cada x é 10, então 50 mais 10, 60, mais 10, 70, ok? E agora aqui a gente tem o 1 e o V, o I e o V. O I é igual a 1 e o V é igual a 5. Quando a gente tem um número menor antes de um número maior, a gente faz a subtração. Então, na verdade, esse número aqui é o 5 menos 1, que é igual a 4, certo, galerinha? Olha lá o próximo número decimal, 80. Como a gente pode fazer em numeração romana? O 80. O 80 a gente sabe que é o quê? Quem a gente tem conhecido? O 50, né? 50 é L. E o que mais que a gente poderia usar? Mais o 10. Então, 50 mais 10, 60, mais 10, 70, mais 10, 80. Ok? Olha lá o próximo. XC e 2 tracinhos. Observem. O X equivale a 10, que a gente aprendeu. O C é igual a 100, concorda? Quando a gente tem um número menor antes do outro, a gente faz a subtração. Então, isso seria o quê? 100 menos 10, que é igual a 90, ok? Então, essa parte aqui seria igual a 90. E o que fica faltando? 1 e 2. 90 mais 2 igual a 92, certo, turminha? Olha lá o próximo. Em numeração decimal tem igual a 124. Como ficaria em numeração romana? Então, 124, a gente já sabe que a gente tem conhecido 100, que é a letrinha C, correto? 124. Então, se eu já tenho 100, fica faltando o quê? 24, não é? Como que eu poderia fazer? O x não é igual a 10? Então, a gente poderia colocar 2 vezes o x, que é igual a 20, e fica faltando o 4, que é feito pelo 1 e o V, certo, turminha? Olha lá a numeração romana próxima, C, C e L. Então, a gente já aprendeu que o C é igual a 100 e o L é igual a 50, não é? Então, a gente tem aqui 100 mais 50, igual a 250. Olha o próximo, 530. Observem, 530, a gente já sabe que o 500 é igual a D, não sabe? A gente já tem isso. 500, fica faltando 30. Como que a gente pode fazer o 30? 3 vezes o número 10, não é mesmo? Então, 10 mais 10 mais 10, 530. E para encerrar, registro em numeração romana. A gente tem aqui, ó, M, X, I e V. Então, vamos observar. O que a gente sabe do M? O M é igual a 1000, não é mesmo? O X é igual a 10. Então, o que a gente tem aqui? 1000. A gente tem um número que começa com 1000, ok? O próximo número, a base é 10.
E olha lá, a gente tem quem por último aqui, ó? O 1 e o V. Lembrando, 1 equivale a 1, né? O I equivale a 1 e o V equivale a 5. Quando eu tenho um número menor antes do outro, a gente faz a subtração. Então, seria equivalente ao quê? O IV seria igual a 5 menos 1, que é igual a 4. Então, a gente tem 1.000 mais 10 mais 4, igual a 1.014. Certo, turminha? Agora, a gente dá sequência na nossa aula. Vamos lá? Galerinha, seguindo então na nossa aula, a gente dá sequência lá na página 196, olha lá. Quando usamos a numeração romana, então olha lá, acompanha com a tia. Criado há 2.000 anos, ou seja, há 20 séculos, o sistema de numeração romano foi aos poucos sendo substituído pelo decimal. Então olha lá, a numeração romana era utilizado, né, antigamente, muito utilizado. Atualmente, os algarismos romanos são usados em poucas situações, na escrita dos séculos, em alguns relógios e capítulos de livros, na identificação de nomes dos papas e de reis ou em fachadas de edifícios antigos. Olha lá na caixinha de texto que a gente tem ao lado. A unidade de medida século corresponde a 100 anos, certo? O que a gente observa aqui? Ó? A gente observa a imagem de um relógio, não é mesmo? Com a numeração romana. Olha lá o que está escrito aqui na caixinha de texto ao lado em destaque. Geralmente, os relógios indicam o algarismo 4 com a escrita romana antiga, ou seja, 4 pauzinhos, né? Cada pauzinho equivale a 1. Então, antigamente, o número 4 equivalia a 4 pauzinhos, certo? O que a gente pode observar também? Olha lá. Observe aí o monumento, né, na figura abaixo também, onde a gente tem a numeração romana em destaque nele. Galerinha, então agora a gente segue na atividade 2, lá na página 197, agora que a gente já aprendeu, né, bastante sobre numeração romana. Olha lá o exercício 1. Escreva o ano em que você nasceu usando a numeração romana. Então, olha lá, o que a tia colocou aqui? A maioria de vocês nasceu no ano de 2012, concordam? Então, olha lá, como que seria em numeração romana 2012? Então, a gente sabe, né? Qual que é o maior número perto de 2000 que a gente tem? A gente tem o 1000, não é mesmo? Então, a gente tem o quê? 1000 mais 1000, ok? Então, 2 vezes a letrinha M. 1000 mais 1000 a gente tem igual a 2000. Fica faltando o quê? 12, não é mesmo? E vocês já estão craques. Como a gente faz o 12 em numeração romana? É o 10 mais 2. Então, o 10 é igual a x e o 2 é igual a 2 tracinhos. Cada tracinho equivale a 1, né? Letrinha I. Concorda? Então, M, X, I, igual a 2012. Certo, turminha? Olha lá no exercício 2. Na imagem abaixo, há uma sequência de 4 números romanos. Quais são eles? Então, olha lá, o que a gente pode observar aqui? Ó? A gente tem a letra I e a letra X. Depois a gente tem a letra X. Depois a gente tem a letra X mais o I. E por último, a gente tem a letra X mais o I e o I. Então, quais números são esses, né, decimais? A gente já sabe que quando a gente tem, aqui a gente tem o I e o X, se a gente tem um número menor antes de um maior, a gente faz subtração. O I não é igual a 1? O X não é igual a 10? O 1 não é menor que 10? Então, que número é esse? 10 menos 1, que é igual a 9. O X, vocês já sabem que é o 10. O X seguido do 1 seria o quê? 10 mais 1, que é igual a 11. E X significa seguido por 2 Is, né? 2 vezes a letrinha I, é igual a 10 mais 2, que é igual a 12. Então, galerinha, olha lá. Os números são 9, 10, 11 e 12, correto? Galerinha, olha lá agora o exercício número 3. Escreva de 2 maneiras diferentes, usando algarismos indo-arábicos, como podemos ler as horas dos relógios abaixo. Então, quer saber como que a gente pode ler a hora desses relógios, né? Utilizando algarismos indo-arábicos. Então, o que a gente observa aqui no relógio da letra A? A gente tem o quê? O ponteiro menor entre o 13 e o 4, certo? E o ponteiro maior aqui, ó, entre o 35 e o 40, né? Mais ou menos na metade aqui, entre o 35 e o 40. Então, como que a gente podia colocar? 3 horas, 3H,
37 minutos. Então, 37 min, certo? Outra maneira diferente seria o quê? 3 horas, vocês já aprenderam que é o quê? São 12 horas mais 3 horas, concorda? É igual a 15 horas. Então, 15 horas, 15H e 37 min, certinho? Olha na letrinha B, a gente tem o quê? O no menor ponteiro no 3, correto? E o maior no 4. Então, lembrando, o menor equivale às horas, tá no 3, então 3 horas, 3H. E o 4 equivale a 20, não é mesmo? Minutos no relógio? Então, 3 horas e 20 minutos. Ou 15 horas, 15H e 20 minutos. Certo, turminha? Olha lá no exercício 4. Maria está lendo um livro cujos capítulos estão numerados com algarismos romanos. Então, olha lá. Ela está finalizando o capítulo o quê? O que é o letra I seguido de X? O I a gente sabe que equivale a 1, concordam? O X equivale a 10. Quando a gente tem um número menor antes do outro, é uma subtração. A gente subtrai o maior e o menor. Então, 10 menos 1 igual a 9. Então, ela está finalizando o capítulo 9. Quantos capítulos faltam para terminar a leitura se a história tem... Olha lá o número de capítulos. Qual número é esse aqui? Então, vamos observar. O X a gente sabe que equivale ao 10, concorda? A gente tem o quê? 10, 20, 30, não é mesmo? Então, a gente sabe que o capítulo começa com 30. E o que a gente tem depois? A letra I e a letra V. A letra I a gente sabe que equivale ao 1 e a letra V equivale ao 5, não é? Lembram? Quando a gente tem um número menor antes do outro, a gente faz a subtração deles. Então, 5 menos 1 igual a 4. Dessa forma, qual o número que eu tenho aqui? 10, 20, 30, mais 4. 34, concorda? Então, quantos capítulos faltam para ela terminar a leitura? Se ela já está finalizando o capítulo 9, a gente vai começar a contar a partir do capítulo 10, concordam? Então, quanto dá do 10 até o 34? A gente sabe que faltam, então, 25 capítulos, ok? Por quê? Porque o 10 ainda entra na contagem, né? Não é simplesmente a gente fazer 34 menos 10 igual a 24, porque o capítulo 10 entra na conta, né? Ela vai ler tanto o capítulo 10 e vai terminar no 34. Então, faltam 25 capítulos, certo, turminha? Olha lá o exercício 5. Estamos no século 21. Escreva com algarismos romanos. Então, como que a gente pode escrever 21 em algarismo romano? Olha lá, a gente tem a nossa base 10, concorda? Que é o X. 20 não é igual a 2 vezes o 10, então a gente pode pôr 2 vezes o X. 10 mais 10, 20. Mais 1, que é a letrinha I, não é? 20 mais 1 é igual a 21. Certo, turminha? Gostaram de aprender numeração romana? Gostoso, né? Então, para fechar a nossa aula, a tia vai passar o para casa. Olha lá, turminha, então para a casa de vocês, na página 198, os exercícios 1, 2 e 3. Olha lá no exercício 1. Vamos fazer registros na numeração romana. Então, a letrinha A e a letrinha B está perguntando, né? E vocês vão fazer em algarismos romanos. Olha lá no exercício 2, complete a tabela. Então, o que vocês vão fazer? Tem alguns números em numeração romana e alguns em numeração decimal. Vocês vão completar essa tabela com correspondente, certinho? E para terminar, a gente tem o nosso exercício 3, né? Então, que pede para grifar, onde tem algarismo romano, né? Vocês têm a foto aí, né? De uma cidade, da cidade de São Luís, de uma casa, né? E na letra C, falando também, né? Um pouquinho do Jardim Botânico, do Rio de Janeiro, em que século ele foi criado, né? Então, você vai grifar nos textos os dados que aparecem em algarismos romanos e, a seguir, escrevê-los com algarismos indo-arábicos. Certo, turminha? Então, a nossa aula de matemática de hoje termina por aqui. Um beijo para vocês e até a próxima aula!